Uau, nós sempre gostamos de gravar nossos vídeos falando sobre experiências que realmente a vida nos proporciona, de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, que a gente vai aprendendo com essas experiências e que a gente gosta sempre de transmitir, de passar para outras pessoas para que essas experiências elas possam ser utilizadas da melhor maneira por outras pessoas. Ontem, em casa, a gente gosta muito de ler. Ontem foi um dia que eu tirei, eu diria, para evoluir a questão do meu intelecto, e a gente teve a oportunidade de conhecer um livro que a gente já tinha ouvido falar, mas a gente conseguiu ler algumas coisas e entender um pouco da história. O nome desse livro é O Monge do Executivo que Vendeu a Ferrari, ou seja, não é um advogado bem sucedido, que ganhava todas as questões, mas que em um determinado momento da vida, ele percebeu que a vida não era só aquilo e que ele queria buscar um significado maior. Ele viajou e um país muito bom para que você possa fazer um momento sabático da tua vida, para que você possa refletir a Índia. Ele foi para a Índia. Na Índia ele se encontrou com um monge e lá ele começou a contar a história dele, a vida dele para esse monge, e o monge começou a mentorar ele. Ele começou realmente a adquirir uma nova consciência de vida, a entrar num novo espírito de sua existência, e ele pôde perceber o seguinte, em determinado momento da sua vida, que a vida dele não fazia sentido, porque muitas pessoas, elas passam o tempo só ganhando dinheiro, trabalhando, acumulando bens, e esquecem de alimentar o lado da alma, o lado do intelecto, o lado do espírito, esquecem de glorificar ao grande Criador do Universo. E chega um determinado momento que, diante de todos os troféus, de todos os prêmios, diante de todo o saldo bancário, de todos os carros que você tem na garagem, essas coisas passam a não fazer nenhum sentido. Eu sempre fui alguém que questionei muito ao grande Criador do Universo, porque uns nascem tendo tudo e outros nascem tendo tão pouco. E hoje eu percebi o seguinte, que na verdade aqueles que nascem tendo menos são os mais afortunados, porque quanto menos você precisar, menos você vai ter que trabalhar para você manter aquilo que você conseguiu. E quanto mais você tiver, mais você vai ter que trabalhar para você poder manter aquilo que você conseguiu. Então você passa a ser escravo. Você passa a ser escravo para manter o carro da tua esposa, o carro dos teus filhos, para manter o colégio, para manter a viagem para Paris, para manter o luxo, para manter o iate. Você passa a esquecer que você tem que viver, que você tem que se conectar. Geralmente hoje, num horário como esse aqui, pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de estarem pescando, de estarem fazendo aquilo que elas gostam. Por quê? Elas são refém do sistema, elas são refém de uma situação, ou seja, elas têm que trabalhar cada dia mais para produzir, para ganhar, para poder manter aquilo que tem. Eu hoje entrei em contato aqui com duas pessoas, inclusive uma amiga minha que eu gosto muito, mas ela me falou que, Mário, hoje é correria, hoje eu não tenho tempo. Ela quer dar aula, ela quer educar a filha, ela quer escrever artigos, ela quer ser fotógrafa, ela quer ser designer, ela quer ser tudo. E no final da conta, acaba que você acaba não sendo nada. E vai chegar um determinado momento na vida que essa pessoa ela vai entender que ela está vivendo um completo vazio. Porque às vezes você se enche de tantas coisas, de tantos títulos, de tantas glórias, de tantas vitórias, de mestrado, de doutorado, e você esquece de você viver, você esquece de contemplar cada dia como se cada dia fosse o último da tua vida. E no livro, o executivo, ou seja, o executivo que se transformou monge e que vendeu a Ferrari, explica exatamente isso. Quando ele voltou da Índia, que foi para os Estados Unidos, para onde ele tinha escritório, o assistente dele percebeu que ali havia renascido, ou seja, um novo homem havia retornado daquela viagem. E o executivo ficou preocupado. O que foi que aconteceu? Ele passou a contar a história dele. E depois que ele conseguiu essa mudança de vida, nesse paradoxo de ao invés de ter você ser, ele passou a inspirar outras pessoas. E antes ele talvez achava que ele inspirava, que ele era muito, que ele era o tal, que ele era bom. Mas essa vida frenética, ela não me motiva. Eu sempre desejei e sempre desejo ter boa condição financeira, ter dinheiro, ter um padrão de vida alto. Para quê? Para que exatamente nesse momento eu pudesse estar aqui tomando meu café, para que meio-dia eu pudesse parar e me alimentar, para que eu pudesse final de semana ir na praia. Eu percebo o seguinte, não é a quantidade de dinheiro que você tem, porque hoje eu não sou milionário, não tenho muita grana e consigo fazer isso. E tenho amigos meus que têm dinheiro, são milionários
e não conseguem fazer isso. Por quê? Qual o propósito da sua vida? Acumular riqueza, acumular bens, comprar 1000 tarefas de terra, depois mais 1000, depois mais 1000, 10.000, 100.000. E você vai fazer o que com essas 100.000 tarefas de terra? Se quando você morrer você vai precisar de alguns palmos de terra para se enterrar e vão jogar terra na sua cara. Então eu comecei a adquirir um significado maior, a ter um propósito maior na minha vida em termos de resultado, de entender o seguinte, que o mais importante na vida não é você ter, o mais importante na vida é você ser, você adquirir resultados e você colocar esse resultado proporcional para outras pessoas. A tua história, a tua lição de vida, ela tem que impulsionar, ela tem que inspirar outras pessoas para que outras pessoas possam crescer. E a história do executivo que vendeu a Ferrari, se transformou em monge, é exatamente isso. Quando você alimenta o teu lado espiritual, você fortalece a tua conexão com o grande Criador do Universo. E o grande Criador do Universo diz que todo aquele que crê nele terá vida e vida com abundância. Vida com abundância, felicidade, alegria, amor, prosperidade, saúde, amigos. E às vezes as pessoas estão perdendo toda a sua saúde em detrimento do dinheiro. E chega um determinado ponto que você começa a gastar todo o teu dinheiro para readquirir a saúde em vão. Porque você jamais vai perder a saúde, você jamais vai recuperar o tempo perdido, que você deixou de abraçar o teu filho, e deixou de pular, deixou de cantar, deixou de pedalar a bicicleta, deixou de andar no teu jet ski, de andar 300 numa moto. Isso não volta mais. Você pode ter muito dinheiro no banco, mas um dia você vai perceber que tudo aquilo que você construiu foi em vão, porque não serviu nem para você. E quando você partir dessa terra, você vai deixar o seguinte, um legado que você foi alguém que não viveu. Você construiu algo e que você não foi capaz de desfrutar desse algo. Então, para mim, o mais importante é o desfrutar. E depois de desfrutar, o mais importante é abundar. Quando você tem tanto que você começa a dar. Então, a lição que eu extraí do livro o monge que vendeu a Ferrari foi exatamente isso. É muito melhor você ser rico, você ter riqueza, do que você adquirir coisas que vão te perder. Você tem que ser rico, não ter riqueza. Se você tem riqueza, a riqueza te domina. Se você é rico, você domina a riqueza. Mas o Sacada Mariposa é uma história de um livro que eu aprendi e vamos viver. Um brinde à vida. Uau!